Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje com um quadro novo que se chama Match Point, onde a gente pega duas obras, né? Pode ser dois filmes, dois livros, dois desenhos, dois jogos e analisamos e decidimos aqui e agora qual dos dois é o melhor. Os Caçadores da Arca Perdida, um filme que foi dirigido por Steven Spielberg em 1981 e a história nos traz o arqueólogo Indiana Jones que precisa encontrar a Arca da Aliança, que é uma relíquia bíblica que contém os 10 mandamentos. E aí, como portador deste artefato raro, a pessoa se tornaria invencível. E aí, quem fica mais empolgado para encontrá-la são os nazistas, que também vão fazer de tudo para procurar esse objeto raro, e a aventura começa a partir daí. E por outro lado, temos o De Volta para o Futuro, que é um filme de 1985 que foi dirigido pelo Robert Zemeckis. E a história nos traz Marty McFly, que é um adolescente, né, de uma pequena cidade, e ele é transportado para 30 anos atrás, no passado. Se atrás é no passado, né? Então ele foi transportado há 30 anos, lá na década de 1950, quando uma experiência de um cientista meio doido, chamado Doc Brown, dá alguma coisa de errado. Ele viaja no tempo em um carro modificado, que é o famoso DeLorean, DMC-12. E nessa viagem, o Marty conhece versões jovens dos seus pais e ele precisa fazer que os dois se apaixonem, ou então ele vai deixar de existir. E para complicar mais ainda essa história, o Marty precisa voltar ao presente para salvar o cientista que sofreu um pequeno atentado no meio dessa história. Bom, vamos lá então, começando pelo fator diversão. Qual dos dois filmes é o mais divertido? Bom, então por um lado temos Os Caçadores da Arca Perdida, né, que é um filme da jornada do herói. Ele tem tudo para ser um filme extremamente divertido. Mas também, por outro lado, o De Volta para o Futuro não deixa nada a desejar, né? A ideia de viagem ao tempo, além de ser um tema fantástico, voltar ao tempo e ver seus pais jovens também é sensacional. E Os Caçadores da Arca Perdida, no final, quando eles começam a descobrir o que tem dentro da arca, o filme começa a ter uma temática um pouco mais obscura. O filme fica com uma temática extremamente escura, né? Acontece muito à noite. Então ele fica com essa áurea, né? Que fica um pouco mais tensa. E já que a gente está analisando o fator diversão, que pode pegar uma criança de 5 e 80 anos, quem vai levar o ponto vai ser o De Volta para o Futuro. Reflexão: qual dos dois filmes é aquele que você conseguiu pensar em algo diferente, que o filme te passou alguma mensagem? Bom, eu vou começar aqui pelo De Volta para o Futuro, né, que é um filme que no final tem uma mensagem muito bonita e que não fica tão clara assim. Quando o Marty ele vem para o presente, na época atual dele, e vê os seus pais totalmente transformados do que quando ele, antes de ir para o passado, ele viu que fez alguma coisa diferente no passado que foi muito bom. E é interessante, porque quando eu assistia quando eu era menor, eu não entendia essas mensagens. Quando adulto, você vê que muita coisa você pode mudar e que não depende de mais de ninguém. Bom, e por outro lado, Os Caçadores da Arca Perdida, obviamente também tem sua parte de reflexão, porém ela é um pouquinho mais obscura e os outros filmes, eles vão abordar de uma forma mais fiel a essa parte. Então, quem leva o voto agora é o De Volta para o Futuro novamente. Qual filme foi o melhor executado? Ou seja, pegou o roteiro, pegou os atores, pegou a direção, pegou o figurino e o cenário e tudo mais e conseguiu extrair o máximo para apresentar pra gente nas telas. Vamos lá! Bom, falando de Volta para o Futuro, ele foi feito de um ponto até o outro, quase na metade do filme, eles resolveram voltar no começo de novo e regravar tudo de novo. Mas aí, com outro ator principal, que no caso foi o Michael J. Fox, né? Ele foi substituído porque o ator anterior não estava dando aquele carisma que eles queriam, né? Então aí a gente vê o quanto carinho, né, que os diretores, os produtores estavam com o projeto. E Os Caçadores da Arca Perdida é um filme também que tem o time dos sonhos. Ele foi feito com muito esmero, tem muitos países diferentes que é visitado. Porém, entretanto, todavia, não é um filme autoral. Calma, deixa eu explicar direito. Na verdade é sim um filme autoral, né? Só que ele foi reciclado de muitas imagens e cenas que já tinham sido gravadas. Ou seja, aquela cena famosa da pedra rolando, o próprio caráter de Indiana Jones sendo
um arqueólogo, né, um explorador de tumbas. Isso tudo já tinha sido contado no próprio cinema, no crescimento do cinema, né? Então um filme que foi melhor executado, pelos motivos que eu apresentei aqui, De Volta para o Futuro. Vamos lá, continuando, e qual filme envelheceu melhor? Aí eu poderia falar que empate, né? Um, outro, não. É empate, os dois ainda estão atuais, dá pra assistir tranquilamente, mas neste quadro a gente tem que decidir um. A gente tem que sair do muro. O que a gente pode falar que De Volta para o Futuro ficou algo datado, que hoje não combina mais? Bom, essa ideia de voltar ao tempo ainda é muito explorado na indústria, né, no imaginário das pessoas. A gente vê o quanto carinho que o pessoal tem nesse filme, né? Já o Indiana Jones, ele ainda é um filme extremamente agradável de assistir, ele é atual, ele também envelheceu muito bem. Mas o que eu percebo, e acho que você vai perceber também, que hoje a gente deveria ter já o Indiana Jones 5, o quinto da franquia. Só não temos por causa do coronavírus, né? Por causa da pandemia aí chegou, então as gravações foram meio que adiadas, né? Espero que não muito, né? Porque o Harrison Ford já tem uma certa idade, mas eu vejo um certo desgaste, sabe? Eu percebo que as pessoas, elas já cogitam, inclusive, mudar o Harrison Ford com outro ator, ou até aplicar em outras mídias, como se fosse uma série, ou pegar pesado mais em elementos de jogos mesmo, né? Como se fosse Tomb Raider, Uncharted. Já no De Volta para o Futuro, eu vejo isso um pouco ao contrário. Eu percebo que as pessoas não querem um reboot da série, não querem um remake. Qual envelheceu melhor? De novo, De Volta para o Futuro. Mais rentável. Agora vamos falar de cash, de dinheiro. Eu vou explicar aqui melhor essa parte, tá? Porque vai ter gente que vai falar: pô, mas peraí, você não tá contando os quadrinhos, não tá contando os bonecos, não tá contando os jogos. Calma que eu já expliquei nesse vídeo aqui tudo certinho, tá? Mas é uma estimativa, de qualquer forma. Vamos lá. Então, Os Caçadores da Arca Perdida teve um orçamento de produção de 18 milhões de dólares e arrecadou 390 milhões. Tem um lucro estimado bom aí, né? Já o De Volta para o Futuro teve um orçamento de 19 milhões, 1 milhão a mais, e faturou 381 milhões. Ou seja, um pouquinho abaixo, teve um custo um pouquinho maior e arrecadou um pouco abaixo. Bom, temos aí então o vencedor, Os Caçadores da Arca Perdida. Destaque. Vamos lá. De Volta para o Futuro. Bom, obviamente temos a viagem ao tempo, o encontro dos pais e principalmente o senso de urgência, né? A gente sempre está naquela pilha do filme estar com um ritmo muito acelerado, ele tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, senão ele vai sumindo da face da Terra. Isso é muito legal, isso aí foi uma genialidade muito grande. Todo mundo ficava apreensivo, todo mundo ficava assim, né, no final do filme, e falando dos Caçadores da Arca Perdida, você enfrentar os nazistas com o que você tem de conhecimento, porque você não tem armas, não tem exército, você só tem conhecimento, pra ficar à frente deles, é uma coisa genial, né? Principalmente naquela época que o mundo inteiro estava odiando os nazistas. Então, ou seja, inimigo perfeito naquela época, construção perfeita. E no final, o melhor destaque vai ser para o Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Menor deslize. Qual que foi o deslize do De Volta para o Futuro? Qual que foi o problema dele, digamos assim? Olha, se a gente for analisar analiticamente, que não sei se exatamente é um problema, né? Mas enfim, é que a viagem no tempo, ela, como o próprio filme diz, cria linhas temporais. E daí, né? E daí? Quando cria linhas temporais, não quer dizer que o outro universo vai deixar de existir. Ele vai existir em outras linhas temporais. Aquela realidade que você vivenciou, ela ainda existe, só que em outra linha do tempo. Então a sua viagem ao passado, não importa o que você fizer, vai existir essa linha do tempo de qualquer forma. O filme, ele perde a relevância. O Marty poderia simplesmente sumir naquela linha do tempo, mas em outra linha existiria. Então, ou seja, de qualquer forma, deu certo, sabe? A vida continua dessa forma e bola pra frente. Obviamente, na época que foi lançado, ninguém pensava dessa forma, né? E a ideia do filme não é pensar dessa forma também, mas não deixa de ser um deslize. E por outro lado, temos Os Caçadores da Arca Perdida, que tem poucos deslizes, no meu ver,
não é tão prejudicial assim. Porém existe, que é aquele final. Porque o filme, ele é assim, ele vai seguindo por camadas. Ele vai evoluindo. Ele evolui tudo. A história, os personagens, a relíquia, o descobrimento, até chegar ao ápice, né? Que o pessoal está descobrindo o que tem na arca. E quando é descoberto, o filme faz isso, ó. Cai. O filme cai demais e tá faltando minutos para acabar o filme. E aí, ao final, né, também ele é um pouco morno. Eu achei que ficou um pouco prejudicado, que também vou levar em conta. Mas analisando esses dois deslizes que o filme tem, para mim não foi tão grande o Indiana Jones. Inclusive o filme teve continuações. Então não foi tão problemático. Ele foi se reajustando ao longo do tempo. Então o menor deslize aqui, Os Caçadores da Arca Perdida. Vamos lá, pessoal, vamos ver agora como ficou esse placar. Então temos aí Os Caçadores da Arca Perdida como o filme mais rentável, melhor destaque e menor deslize. Já no De Volta para o Futuro temos diversão, melhor reflexão, melhor executado e o que envelheceu melhor. Então nosso grande vitorioso da noite, ou do dia, ou da tarde, sei lá, é o De Volta para o Futuro! Gostou do resultado? O que você achou? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você tem alguma outra opinião, por favor, deixa aqui nos comentários. O próximo já fizemos e eu vou mostrar para vocês agora. Será este daqui. Pessoal, muito obrigado para vocês que ficaram comigo até agora. Se inscreva no canal, dê o seu curtir e ative os sininhos para receber os próximos vídeos. Meu nome é Deri Naka, eu vou ficando por aqui. Fui!